Fala pessoal, hoje nós vamos trabalhar com a morte, um evento natural e de alta relevância para o direito. Vamos aprender quando ela acontece, as suas modalidades, a ausência, a morte sem a declaração da ausência. Vamos nessa! O ordenamento jurídico, ele trata da morte com uma atenção redobrada, uma atenção bem especial. E subdivide a morte em duas modalidades, a morte real e a morte ficta. A morte real é de fácil constatação, pois haverá o cadáver, a presença do corpo a ser examinado e ali atestado a sua morte. Perceba então que falar em morte real é falar naquela morte em que haverá um corpo, um cadáver, e se atestará a morte cerebral, a morte encefálica. Pois é, perceba que o nascimento, para ocorrer, é necessário o funcionamento do aparelho cardiorrespiratório, mas a morte não. A morte basta tão somente a morte cerebral, o encerramento da atividade encefálica. E aí, meus caros, a morte ela será atestada pelo médico e na ausência do médico poderá se valer de um procedimento para a constatação desta morte, onde se valerá de duas pessoas capazes que elaborarão junto com o oficial do registro, servindo como uma espécie de testemunha, e atestarão a morte, portanto. Então, vamos lá, fazendo um resumo disso aí. A morte real, que é de fácil constatação, nós teremos um cadáver, o médico que atesta este cadáver, atesta esta morte. Nós teremos a morte encefálica, que está lá atestada na Lei 7.434 de 97, a Lei dos Transplantes de Órgão. E ainda, na ausência do médico, nós nos valeremos dos artigos 77 a 88 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73. Ok? Vamos prosseguir? Nós vamos agora falar da morte ficta. Pois às vezes a morte poderá ocorrer, poderá se dar, mas nós não teremos um cadáver para atestar. Aí será então a entrada em cena da morte presumida, que é o que a partir deste momento nós vamos trabalhar. Mas antes, eu quero ler com vocês o artigo 6º do Código Civil, que tem a seguinte redação: a existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Então perceba, a morte real ela está para a primeira parte desse dispositivo, pois nós teremos a fácil constatação a partir do exame de um cadáver. Porém, quando o artigo diz esta será presumida, ele está tratando da morte. A morte, portanto, será presumida. Será a morte ficta, a morte que nós vamos tratar a partir deste momento, subdividindo ela em uma morte ficta com procedimento de ausência e uma morte ficta sem o procedimento de ausência. Vamos examinar a partir de agora. Pessoal, a morte ficta sem o procedimento de ausência, nós teremos ela no artigo 7º do Código Civil. E lá nós teremos duas situações que estão nos incisos 1 e 2. Primeiro nós falaremos de morte presumida, quando alguém estava em perigo de vida, passava por um perigo de vida. Ora, se ela estava em um perigo de vida, imagine você uma embarcação, uma aeronave, um avião, um acidente aéreo. Veja, ela estava num perigo de vida, E ali acabou havendo o sumiço dessa tripulação, o sumiço da embarcação, o sumiço da aeronave. Veja, aqui na verdade o legislador fala em perigo de vida, Mas é uma redação um pouco distorcida, porque o perigo de vida vai dar a vida. Na verdade aqui a pessoa está em perigo de morte. Ela está passando pelo perigo de morrer. E aí nós teremos o amoldamento dessa situação fática no inciso 1 do artigo 7º. E no inciso 2, nós vamos falar dele quando a pessoa desaparece, estando ela em campanha ou tendo sido feita prisioneira, estando em guerra, estando ela em guerra, tendo sido feita prisioneira, ou não foi feita prisioneira, mas porém não encontraram o corpo dessa pessoa. Veja, será também aqui um campo fértil para a declaração desta morte presumida. Mas eu tenho que atentar vocês que o parágrafo único do artigo 7º diz que estas mortes só poderão ser declaradas uma vez encerrada todas as buscas. Pois é, tem que se aguardar o encerramento das buscas para que então nós possamos declarar a morte presumida. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação de ausência,
1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. 2. Se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único arremata dizendo: a declaração da morte presumida nesses casos somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Então, meus caros, nós teremos o encerramento de todas as buscas, o juiz fixando a provável data do falecimento. Aqui é o que nós denominamos como o procedimento de justificativa de óbito. Procedimento de justificativa de óbito nada mais é do que a declaração da morte presumida, a morte ficta, sem o procedimento de ausência. Mas o que ocorre quando não temos o aparecimento do cadáver? Nós estaremos diante de uma morte presumida. Mas e se o sujeito não estava numa embarcação? Ou se o sujeito não foi feito prisioneiro? Se o sujeito não estava numa guerra? Aí como faz? Pois é, aí entra em cena o Instituto da Ausência. Nós teremos a morte presumida com o procedimento de ausência. E o procedimento de ausência, meus caros, é muito tranquilo. Nós teremos ele estampado a partir do artigo 22 do Código Civil e ali nós estaremos falando do desaparecimento de uma pessoa. E nós vamos ver que ela é subdividida, o Instituto da Ausência, em 3 fases. Nós teremos 3 fases. E aqui eu vou sintetizar as 3 fases, depois nós vamos fazer a leitura de alguns dispositivos, mas nós vamos para a leitura com tudo já simplificado para você. Lembrando vocês que tem um post lá no meu Instagram, no meu Facebook, da qual eu fiz um fluxograma do Instituto da Ausência para facilitar a compreensão. Então vamos lá conhecer cada uma destas fases. A primeira fase, que é a fase da curadoria, também chamada como a fase de arrecadação dos bens, ela se inicia com o desaparecimento. Então vamos lá, nós teremos a notícia do sumiço de alguém, que alguém não se encontra mais no seu domicílio. Veja, um interessado ou um membro do Ministério Público levará ao conhecimento do juiz o desaparecimento dessa pessoa. E aí então nós teremos a chamada desta pessoa de volta. Ora, essa pessoa ela simplesmente não está mais entre a cidade, não está mais no seu domicílio, ninguém tem notícias dela, leva a notícia até o juízo. E o juízo ali instala a fase de curadoria. Alguém leva ao juiz: juiz, fulano sumiu, nós precisamos aqui fazer a arrecadação dos seus bens e convidá-lo de volta. Esta arrecadação é feita para um resguardo. Perceba, aqui nós iniciaremos a ausência. Pois é, inicia neste exato instante o procedimento de ausência. Esta fase que será levada ao conhecimento de todos, inclusive do desaparecido, que os seus bens estão sendo arrecadados, serão cuidados, é a primeira fase. E que se ele quiser, ele deve retornar. Se ele quiser ter com seus bens, ele deve retornar. Perceba, nesta primeira fase, o juiz irá nomear um curador que tomará conta destes bens. Por isso, a fase da curadoria dos bens. E pode ser que o sujeito tenha premeditado o seu desaparecimento. Aí nós teremos um caso em que ele, premeditando, muitas das vezes ele deixa um procurador, alguém que ele já tem na cabeça: bom, eu vou desaparecer e vou deixar fulano como meu procurador, para fazer toda a gestão patrimonial, da massa patrimonial que aqui eu vou deixar. Percebam, esta fase da curadoria ou arrecadação dos bens, que é a primeira fase, ela terá um prazo de duração, uma duração de 1 ano se o sujeito não deixou o procurador, podendo ir até 3 anos se o sujeito deixou um procurador. Percebam, esta, portanto, é a fase inicial, a fase da arrecadação dos bens. Veja o que dispõe o artigo 22 do Código Civil e o 744 do Código de Processo Civil. Vamos à leitura. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á curador. Declarada a ausência nos casos previstos em lei, o juiz mandará arrecadar os bens do ausente e nomear-lhe-á curador, na forma estabelecida na seção 6, observando-se o disposto em lei. Então perceba, meus caros, sumindo alguém, estando ausente, não deixando notícia, não sabendo o seu paradeiro, qualquer interessado ou membro do MP leva a notícia ao juiz. O juiz então declara a ausência do sujeito e inicia a fase da curadoria dos bens, a fase da arrecadação dos bens. Esta fase que terá um prazo de 1 a 3 anos. E vencido este prazo da arrecadação dos bens,
que nada mais é do que uma espécie de inventário dos bens, né? Uma individualização dos bens. Esse curador nada mais serve do que para isso, sair por aí arrecadando, sabendo onde estão os bens, quantos são os imóveis, quais são os bens móveis, se tem gado, pedra preciosa, dinheiro emprestado, se tem aluguel para receber, tudo. Ele vai arrecadar. Esse é o papel do curador. Ele irá arrecadar todos estes bens a fim de individualizar a massa patrimonial desse sujeito que sumiu. Veja, ultrapassada esta fase, nós teremos a abertura da segunda fase, que é a sucessão provisória. Veja como o próprio nome já diz, suceder, colocar outro no lugar, uma vez arrecadado estes bens. Ora, outras pessoas sucederão nestes bens, porém, uma sucessão provisória. Nós vamos conhecer esta fase da sucessão provisória, mas a ideia aqui é vocês tomarem conhecimento da existência da sucessão provisória. E veja o detalhe aqui da palavrinha utilizada pelo legislador. É provisório. Esta sucessão provisória que se inicia, decorrido 1 ano dessa arrecadação ou 3 anos, deixou o procurador, esta sucessão provisória, ela terá um prazo de 10 anos. 10 anos, pessoas irão suceder sobre toda esta massa patrimonial. Por 10 anos elas estarão na posse destes bens, porém provisoriamente. Porque somente após estes 10 anos, se o ausente não retornar, aí nós teremos a abertura da terceira fase, a fase da sucessão definitiva. E aí as pessoas que tomaram posse na fase anterior, aqui se tornarão legítimas proprietárias de toda esta massa patrimonial. Então, sintetizando, primeira fase, arrecadação dos bens, de 1 a 3 anos. Segunda fase, sucessão provisória. Ali o sujeito estará na posse provisória desses bens. Durará por quanto tempo? Até 10 anos. Vencido esses 10 anos, este lapso temporal de 10 anos, aí teremos a sucessão definitiva, com a declaração da ausência e da morte do sujeito. Viu como é fácil, pessoal? Não tem segredo. São 3 etapas, 3 fases. E nós vamos agora conhecer o desdobramento, porque há alguns detalhezinhos que eu preciso trazer para vocês em cada uma destas fases. E isso está expressamente no Código Civil, está lá especificado, estabelecido. Então nós vamos à leitura. Mas estes e outros detalhes nós vamos ver daqui a pouco no próximo vídeo, para não te levar à exaustão. Tá joia? Não saia daí!